Alunos do Colégio 01, sexto ano, Geografia, como vão vocês? Olha, eu vou usar essa plataforma aqui, esse método de gravação da nossa aula, porque nesse nosso encontro número 7, aula 7, eu estou com um problema no meu computador e por isso eu não vou estar aparecendo, como de costume, né, naquele cantinho da tela, tá? Nós vamos falar aí, na aula passada nós falamos a respeito dos agentes modeladores do relevo, agentes internos, endógenos. Hoje nós vamos falar dos agentes exógenos, agentes modeladores externos do relevo. Tá? Então, essa é a capa da apostila de vocês, a apostila do segundo trimestre. Né? Nós temos uma imagem aqui de um cânion. Então, inicialmente a gente começa colocando em pauta a questão das diferenças entre agentes internos, endógenos, e agentes externos. Os agentes internos são aqueles que acontecem abaixo da crosta, sob a crosta. Já os agentes externos, eles acontecem acima da crosta, tá? Acima da crosta terrestre, certo? Tanto os agentes internos como os agentes externos são agentes que levam tempo para gerar mudança, onde a gente possa enxergar, onde a gente possa notar. Os agentes exógenos, eles também são assim, eles levam bastante tempo, como os endógenos, né? E enquanto os agentes endógenos, eles ajudam a criar montanhas jovens, por exemplo, né? Aumentar o tamanho de montanhas. Os agentes exógenos, eles ajudam a destruir montanhas. Eles diminuem o tamanho das montanhas, seja pela ação da chuva, ação dos ventos, ação da água, né? Certo? Então vamos avançar. Vamos começar falando dos agentes externos, transformadores do relevo. Eles podem ser erosivos e de sedimentação. Erosivos por quê? Porque eles fragmentam, eles desgastam, seja através do vento, né? Seja através da água, eles fazem o desgaste do solo, desgaste da montanha, né? Desgaste do solo, da montanha. Já a sedimentação quer dizer deposição ou quando há uma mistura das pedras, né? O fragmento de rocha, eles são transportados e ficam depositados, eles acabam se compondo a outras rochas, né? Eles acabam gerando um novo tipo de rocha. São vários os agentes externos, começando pela água, né? A ação da água. A água tem um poder muito forte, né? na história da Terra. Ela começa a surgir a partir do vapor, né? Depois acaba atuando de forma líquida no planeta Terra, ainda quando mal havia seres vivos, e é dela que surgem os seres vivos. A gente sabe disso, mas ela tem uma função no relevo, né? Ela tem uma função no relevo. Então, essa água, ela faz mudanças na forma líquida, na forma sólida, que é do gelo, na forma líquida, nos rios, lagos, né? Águas subterrâneas, tá? E na forma sólida através da neve, a ação da ação do gelo, né? Da presença do gelado sobre as pedras, acaba também causando mudanças nessas rochas. Vamos avançar. Vamos começar falando da erosão pluvial. Pluvial significa chuva. Olha, gente, a chuva, ela, quando ocorre, seja mais fraca ou mais forte, ela acaba despejando toneladas de água sobre o solo. Esse solo, se ele pode estar protegido e desprotegido dessas gotas de chuva. Protegido é quando há a ação da vegetação, né? A vegetação ela acaba
protegendo o solo do impacto das gotas de chuva. E também, na medida que a água vai correndo, ela vai se acumulando depois da chuva e vai correndo, ela vai levando toneladas e toneladas, né, de areia para outros lugares. Com a vegetação, essa deposição ela é impedida de certa forma. Além disso, o impacto das gotas de chuva, como vocês podem ver aí nesse gráfico, né, ele é muito forte. Só ele é capaz de já causar mudanças no relevo. Com a presença da vegetação, esse relevo ele já pode ser protegido, né? A deposição já é bem menor devido à presença de vegetação. Quando não há, acaba acontecendo isso que vocês estão vendo aí na imagem, ó, esse declive. Tá? Fora outros acontecimentos, como é o caso do aparecimento de Vossoroca. Vossoroca, gente, uma grande área desgastada, né? A vegetação não existe ali. E devido à ação da água, acabam se formando crateras enormes. Muitas vezes cabem até carros, veículos grandes, né? como caminhão. É um solo muito desgastado, ele precisaria passar por todo um processo de revitalização até para plantar nesse solo. Tá certo? Vamos avançar. Vamos à erosão fluvial. A erosão fluvial é a erosão dos rios. Né? Flúvio significa rio. Os rios, ribeirões, córregos, eles têm muita força e mais uma vez a vegetação é importante. A vegetação está presente ali na beira dos rios. Essa vegetação, pessoal, a gente chama de matas ciliares. As matas ciliares elas são muito importantes para proteger o rio para proteger o rio da chegada de turbilhões de pedra e areia levado pela água da chuva. Fora que essa vegetação ajuda também a própria água do rio não levar areia da margem para dentro desse rio, para não gerar os chamados bancos de areia, o assoreamento desse rio. O assoreamento desse rio é muito perigoso. Vários barcos passam por ali, o casco pode bater, pode gerar um acidente grave. E esses acidentes graves, eles já mataram muitas pessoas em vários lugares, tá? Devido ao afundamento de embarcações. Portanto, a água do rio, ela tem essa força e a vegetação ela ajuda a proteger o rio, seja da deposição da água da chuva, ou seja, da força da própria água do rio. Vamos avançar. Aqui nós temos uma imagem de um rio com praticamente nenhuma mata ciliar. Olha os pedregulhos que estão aí. Né? Estão vendo? Uma chuva leva todas essas pedras para dentro do rio. Se o rio subir a margem, todas essas pedras serão levadas para dentro do rio também. Se tivesse mata ciliar aqui, árvores, vegetação, esse rio estaria bem mais protegido. Agora a ação da água salgada, da água do mar. O mar é essa potência, né, gente, que a gente conhece. A ação do mar é uma coisa, assim, avassaladora, né? As pessoas ainda teimam em fazer construções perto do mar e muitas vezes sofrem as consequências disso. Tá? A água do mar, ela faz muitos buracos, né? Às vezes em poucos metros além da praia. Acontece aqui em Fortaleza, é o caso da nossa Praia do Futuro. Nossa Praia do Futuro, gente, é uma das praias mais perigosas, tá, do Brasil. Ela é internacionalmente conhecida por casos de afogamento. Por quê? O que é que acontece? Culpa do homem, viu? O homem no litoral de Fortaleza, principalmente na parte que caminha mais para o litoral oeste da cidade, ele construiu grandes espigões para impedir que a força da água destruísse avenidas, destruísse calçadões, certo? Resultado, toda a força ficou retida na parte mais leste da cidade, que é entre ali a volta da Jurema, é aquela região ali da volta da Jurema, que tem um espigão ali no Mucuripe, até
a divisa das cidades Fortaleza e Aquiraz, que é a região ali da Sabiaguaba, ali em Messejana, perto de Messejana. Então, a água tem muita força ali, as ondas são muito fortes, elas têm uma força, né, de rotação, gerando buracos, alguns de meio metro de profundidade até buraco de 2 metros. Basta você pisar ali e sentir que não tem areia. Então muitos se desesperam. Então quando você estiver ali na praia do futuro ou qualquer praia, que você sentir que a água já está acima do seu joelho, já chegando na cintura, retorne. Não entre, porque é perigoso por conta desses possíveis buracos. Outras ações da água do mar, recifes. Ó, aqui é uma imagem da formação de recifes. Recifes são pedras que se formam, às vezes por processo de junção de pedras, né? A chamada junção, inclusive junção de seres que morreram ali, né? Seres que morreram, que ficam, eles acabam se decompondo ali na pedra e vão gerando novos fragmentos de minérios, né? A sedimentação de pedras e sedimentação de material fóssil. Pronto, é isso. Então nós temos vários exemplos de Recife, ali no Mucuripe, inclusive seres vivos que se aproveitam ali dos recifes também, né? Algumas algas, né? Vegetais principalmente. Então nós temos ali no Mucuripe, nós temos na cidade de Paracuru, aqui no Ceará. A própria capital de Pernambuco, Recife, recebe esse nome por isso, né? Devido àqueles recifes de corais que estão ali em muitas praias, ali na sua orla, ali no seu litoral. Tá? Vamos avançar um pouco mais. Ó, temos também... deixa eu voltar um pouquinho aqui. Falta falar das falésias. Apesar de não mostrar aqui, mas as falésias, gente, são... as falésias são fenômenos que acontecem por duas ações. A ação do vento é na praia, tá? No mar, perto do mar. A ação dos ventos e a ação da própria água. As falésias que são formações naturais, o vento, né, o vento ali do mar cheio de sódio, né, partículas de sal, eles acabam endurecendo aquelas montanhas de areia, né, decorrer ali são formações de milhares de anos, tá? E a água da praia fica batendo ali no pé da falésia, gerando aquele paredão. Você pode ver que é bem endurecida, tudo é protegido, tá? Por leis ambientais. Não se pode estar fazendo desenho nas falésias, não se pode estar quebrando a falésia, não se pode estar destruindo as falésias, tá? Além de ser uma proteção ali para o litoral, também é muito bonito, os turistas adoram. Vamos para o próximo ponto aqui agora, que é a erosão do gelo, a erosão glacial. Essa não ocorre no Brasil, né? O Brasil não tem, mas nas montanhas, altas montanhas, principalmente ao norte do Trópico de Câncer, ao sul do Trópico de Capricórnio, nós temos várias montanhas que têm gelo. Algumas derretem, né, no verão, outros são gelo eterno. Essas montanhas, elas sofrem muitas mudanças bruscas, né? O gelo, ele tem uma ação devastadora, avassaladora nessas montanhas. Algumas dessas montanhas, elas sofrem rachaduras, as rochas se fragmentam, e aí quando o gelo derrete, essa água, né, o gelo ele derrete, desce em forma de água líquida, estado líquido, rumo aos rios, levando vários detritos da montanha. Muitas montanhas diminuem de tamanho por causa disso, tá? Esses rios que recebem água das montanhas geladas depois do derretimento, a gente chama de rios de regime nival. E as montanhas acabam, né, devido a essa água correndo direto, todos os anos, elas acabam ganhando sulcos, né, cortes na montanha que a gente chama de fiordes. São montanhas altíssimas que de longe dá pra gente ver o recorte delas. Tá? Vamos avançar um pouco mais. E finalmente a ação dos seres vivos. Não, falta falar dos ventos. Pronto, desculpa. O vento é outro fenômeno natural causador de mudança também,
de relevo. Não sei se vocês já tiveram a oportunidade, vocês vão na praia, né? As pessoas estão ali só de calção, as meninas às vezes de short ou de sunga, biquíni, e fica ali e o vento bate na areia e leva o vento, e o vento fica batendo no nosso corpo, gera uma sensação assim, como se estivesse incomodando mesmo, às vezes até machucando. Agora vocês imaginam esses fragmentos de areia batendo numa pedra, numa montanha? Anos e anos. Muitas montanhas vão se desgastando, né? O vento com fragmentos de pedra, eles fazem com que esses fragmentos sejam uma espécie de modelador. É quase como se fosse um artista. O vento age como um artista, esculpindo as rochas. Deixa eu mostrar aqui uma imagem para vocês. Ó. Tá? Temos imagens como essa até no Brasil. Olha só essa pedra. Olha mais perto do solo como essa pedra está bem desgastada. Isso aqui foi o vento. Tá? Mais em cima ela está maior, vocês podem ver. Mais embaixo desgastada. É o vento que faz isso aqui. Porque o vento ele leva a pedra. O vento ele leva a pedra e esses fragmentos de rocha não sobem muito, né? Eles ficam a determinada altura, 1 metro, 1,5 metro, 2 metros no máximo. Consegue subir às vezes muito não. E normalmente o vento não é tão forte, só se for uma tempestade muito forte mesmo, né? E essas tempestades não são comuns. O vento diário, né? O vento normal que acontece no decorrer do ano, ele é mais comum, ele é mais presente para fazer esse tipo para criar esse tipo de fenômeno nas pedras, tá certo? Essa é a ação eólica, a ação dos ventos. Nós temos vários casos assim, inclusive no Brasil. E finalmente a ação dos seres vivos, para a gente encerrar, né? Os seres vivos, eles fazem muitas mudanças no relevo. Por exemplo, as formigas. As formigas, elas são capazes de remover toneladas de areia do solo para fazer suas tocas. Tá? Cupim também faz isso. Temos outros animais, como é o caso do tatu, ele também faz isso. Agora, ninguém ganha do ser humano. O ser humano é incrivelmente, né, é um grande agente modelador do relevo, seja para fins que ajudam outros seres humanos, seja para os seus próprios fins, né, fins de lucro. Então, e na medida que o tempo foi passando, novas invenções, ele foi tendo uma ação ainda mais avassaladora. Por exemplo, a criação da dinamite. A dinamite ela veio para facilitar a destruição também da montanha. Então, querem passar uma estrada, né? Precisa-se passar uma estrada de um lado para o outro, tem uma montanha no meio. Dinamita-se a montanha para que essa estrada pode passar. Se essa retirada de montanha vai ser boa ou ruim para o meio ambiente, isso aí tem que ser analisado, né? Espera-se que eles consigam toda a documentação verdadeira, real e justa para que essa montanha seja retirada e não agrida ali o meio ambiente, não agrida aquele espaço, não agrida aquele bioma onde aquela montanha foi mexida, mas o ser humano faz isso. Fora as construções de prédios, né? Casas, retirada de pedras, enfim, tudo isso. O ser humano, ele é capaz de fazer grandes mudanças em pouco tempo. Ó, técnicas agrícolas. Essa imagem aqui que nós estamos vendo é a imagem de um terraceamento. Isso aqui existe, inclusive, em outras civilizações. Civilizações da antiguidade aqui na América. Os incas fizeram isso e os orientais fazem. Isso aqui é na montanha. Essa montanha antes era vegetação nativa. Eles retiram para fazer a plantação de arroz. Eles fazem como se fosse degraus. Degraus onde a água bate e uma parte fica retida, a água da chuva. Porque o arroz, ele é uma cultura que precisa da presença de água quase que constante. É isso. Então o homem, ele é visto como um grande agente modelador do relevo. Tá? Bom, gente, estamos encerrando aqui o capítulo. Leiam esse texto aqui em casa, ó. Apostila de vocês. Apostila essa que vocês estão tendo acesso, tá? Eu conversei com a coordenação, através ali do nosso Matheus Bacelar, que vocês conhecem, estava sempre presente ali. No retorno ele vai estar lá de novo. E ele disse que todos os alunos que
adquiriram a apostila do primeiro trimestre têm acesso ao portal da Eleva para acessar a apostila do segundo trimestre. Primeiro trimestre, segundo trimestre. Que é essa apostila que nós já estamos trabalhando e vamos continuar trabalhando até o nosso retorno. Tá bem? Ok? Então, façam os exercícios que eu passei para vocês. Assistam o vídeo quantas vezes vocês quiserem, né? Façam no caderno de caneta azul ou preta, depois vocês podem printar, mandar para mim ou digitar no Word. O importante é que vocês façam para que eu possa avaliar, ok? Um abraço forte do professor Coelho, até o nosso próximo encontro, ok? E estudem, não esqueçam, tá bom? Valeu, um abraço!